Meu casamento parecia um conto de fadas, até que tudo desmoronou. O batom vermelho em seu casaco foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Então veio a foto. Um erro dele, mas o suficiente para despedaçar meu mundo. Lá estava ele, sem roupas, em um lugar que eu planejei para celebrar nosso amor, ao lado de alguém que jamais imaginei. Traição, segredos e mentiras começaram a se revelar. E agora, com tudo desmoronando, só resta uma pergunta. Até onde estou disposta a ir para devolver cada golpe e mostrar que nunca deveriam ter me subestimado? Essa não é apenas uma história de traição. É sobre como uma mulher desprezada pode se tornar a pior inimiga de quem a subestimou. Meu nome é Clara, e por muito tempo eu acreditei que o amor era a resposta para tudo. Quando me casei pela primeira vez, estava cheia de sonhos, pronta para construir uma vida ao lado de alguém que eu acreditava ser meu companheiro para sempre. Marcos, meu primeiro marido, parecia compartilhar dos mesmos sonhos. Planejávamos uma casa cheia de risadas, com filhos correndo pelo jardim e momentos de pura felicidade. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. Descobri que não podia engravidar pouco depois de nos casarmos. Foi uma verdade cruel e inesperada, uma que quebrou algo dentro de mim. Durante semanas, chorei escondida, perguntando-me o que havia de errado comigo, porque meu corpo me traía de uma forma tão brutal. Quando finalmente reuni coragem para contar a Marcos, esperava apoio, uma palavra de conforto, ou ao menos um vamos superar isso juntos. Mas o que encontrei foi algo muito diferente. Marcos ouviu, ficou em silêncio, e dias depois me disse que não conseguia continuar. Para ele, filhos biológicos não eram apenas um desejo, mas uma necessidade. Quando mencionei a possibilidade de adoção, sua expressão endureceu. Ele não queria cuidar do filho de outra pessoa. Foi assim que nosso casamento terminou. Sem gritos, sem grandes brigas. Apenas uma despedida fria e um adeus que deixou meu coração em pedaços. Por anos, carreguei a dor de ser deixada para trás, de me sentir insuficiente. Comecei a acreditar que talvez o amor não fosse para mim. Até conhecer Henrique. Henrique surgiu em minha vida como um sopro de ar fresco. Tinha um sorriso caloroso, um jeito gentil e um coração que parecia tão quebrado quanto o meu. Ele já havia enfrentado suas próprias batalhas, um divórcio conturbado e a responsabilidade de criar 2 filhos, Alice e Michele, que ainda eram tão pequenos. Quando nos encontramos, éramos 2 sobreviventes, aprendendo a encontrar beleza novamente no meio do caos. Com ele, descobri que o amor poderia ter muitas formas. Não precisava ser perfeito, precisava ser real. Henrique não buscava uma mulher para preencher um vazio, mas alguém com quem pudesse compartilhar sua vida. Quando nos casamos, Alice e Michele se tornaram parte de mim. Não eram meus filhos biológicos, mas eu os amava como se fossem. Os primeiros 2 anos foram um sonho. Lembro-me das noites em que todos nos sentávamos ao redor da mesa para jogar ou conversar. Alice ria alto, e Michele sempre tinha algo engraçado para contar. Henrique segurava minha mão, e eu sentia que tudo finalmente estava no lugar. Planejávamos viagens, sonhávamos juntos, construíamos memórias. As crianças adoravam nossos passeios no parque e as noites de pizza. Eu finalmente me sentia completa, como se o universo tivesse me dado uma nova chance de ser feliz. Mas, enquanto escrevo isso, sinto um peso no coração. Porque o que parecia ser um conto de fadas estava prestes a revelar um lado sombrio que eu não esperava. As mudanças começaram devagar, quase imperceptíveis, como uma fissura fina em um espelho perfeito. No início, Henrique chegava tarde em casa, com um sorriso cansado e desculpas prontas sobre projetos atrasados e reuniões intermináveis. É só uma fase, eu dizia a mim mesma, enquanto servia o jantar que já havia esfriado. Ele havia conseguido o emprego atual graças a uma recomendação minha, e eu entendi a pressão de querer provar que era merecedor daquela oportunidade. Queria ser uma esposa compreensiva, aquela que apoia o marido enquanto ele conquista o mundo. Mas com o passar das semanas, as desculpas se tornaram repetitivas, previsíveis, como um roteiro que ele recitava sem emoção. Reunião com o cliente. Trânsito. Precisei revisar alguns relatórios. Era sempre algo. Logo, as ausências começaram a pesar. Não era apenas o fato de ele chegar tarde, era a maneira como ele entrava pela porta, exausto, distante, como se nossa casa fosse apenas um ponto de descanso entre compromissos. O homem que antes me abraçava ao final do dia, perguntando como havia sido minha tarde com as crianças, agora mal conseguia me olhar nos olhos. Houve uma noite em particular que ficou gravada na minha memória.
Eu estava na sala, enrolada no sofá com Alice e Michelle, assistindo a um filme que eles adoravam. Quando Henrique entrou, sua presença parecia deslocada, como se ele fosse um visitante. Alice correu até ele, animada, com o desenho que havia feito na escola. Ele olhou rapidamente, sorriu de forma automática e murmurou, muito bonito. Depois, deixou o papel na mesa e subiu para o quarto sem dizer mais nada. Alice olhou para mim com olhos confusos, e Michelle simplesmente voltou a se acomodar no sofá, como se já estivesse acostumado com a indiferença. Meu coração se partiu naquele momento. Eu tentei. Como eu tentei? Perguntava como ele estava, oferecia um café enquanto ele trabalhava nos finais de semana e sugeria que tirássemos uma noite para nós dois, mas suas respostas eram evasivas. Ele estava sempre ocupado, sempre cansado, sempre com a cabeça em outro lugar. Com o tempo, comecei a me perguntar o que estava acontecendo. Talvez fosse o estresse do trabalho, eu pensava. Talvez ele estivesse lutando com algo que não conseguia compartilhar. Mas no fundo, algo me dizia que era mais do que isso. As crianças também perceberam. Elas não diziam nada, mas seus silêncios falavam mais do que qualquer palavra. Michelle parou de perguntar quando o pai voltaria para casa a tempo de jantar, e Alice, sempre tão animada, começou a guardar seus desenhos em uma pasta ao invés de mostrá-los a Henrique. Eu fazia de tudo para protegê-las. Planejava passeios ao parque, noites de jogos, qualquer coisa para distraí-las daquele vazio que Henrique deixava. Mas mesmo assim, o peso da ausência dele pairava sobre nós como uma sombra. À noite, quando a casa estava em silêncio e as crianças já estavam dormindo, eu me pegava olhando para o lado vazio da cama, sentindo que algo estava irremediavelmente errado. Henrique não era mais o homem por quem me apaixonei. Uma parte de mim queria acreditar que era apenas uma fase. Que, com o tempo, ele voltaria a ser o homem que segurava minha mão enquanto sonhávamos juntos. Mas havia algo na maneira como ele me evitava, como seus olhos nunca encontravam os meus, que me fazia pensar que a distância entre nós ia muito além do trabalho. E, pela primeira vez em muito tempo, senti medo. Era uma manhã comum, daquelas em que eu me dedicava a organizar a casa enquanto as crianças estavam na escola. Enquanto separava as roupas de Henrique para lavar, algo caiu do bolso de sua jaqueta. Um pequeno tubo de batom, vermelho vivo. Por um momento, fiquei paralisada, observando aquele objeto como se fosse um intruso. Não era meu, disso eu tinha certeza. Nunca usei batom vermelho. Ele sabia disso. Meu cabelo ruivo fazia com que a cor apagasse minhas feições, algo que eu sempre comentei com ele. Peguei o batom entre os dedos, analisando-o como se pudesse encontrar alguma pista que explicasse sua presença. A tampa estava levemente desgastada, e o batom em si parecia usado. Uma onda de desconforto tomou conta de mim. Comecei a pensar em possibilidades. Talvez fosse de alguém no trabalho, um acaso, um descuido. Mas a pergunta insistente ecoava na minha mente. Como esse batom veio parar no bolso dele? À noite, quando ele chegou, decidi perguntar. Segurei o pequeno tubo nas mãos enquanto ele largava a mochila no canto da sala. Henrique, posso saber de quem é isso? Perguntei, mostrando o batom. Minha voz era controlada, mas por dentro, meu coração batia descompassado. Ele olhou para o objeto por um instante, e depois soltou uma risada curta. Isso? Ah, alguém deve ter colocado aí de brincadeira no escritório. Você sabe como as pessoas são. A resposta veio tão rápida, tão despreocupada, que parecia ensaiada. Mas o que mais me machucou foi o tom de indiferença, como se aquilo não merecesse sequer uma explicação melhor. Uma brincadeira? Insisti. Henrique, isso estava no seu bolso. Não acha estranho? Ele suspirou, irritado, e balançou a cabeça. Clara, é só um batom. Por que você está fazendo um drama? Fiquei em silêncio. Não houve gritos, nem discussões. Apenas uma distância entre nós que parecia crescer a cada palavra. E foi naquele momento que eu soube, no fundo do meu coração, que algo estava errado. Mas, naquela noite, decidi deixar o assunto de lado, pelo menos por enquanto. Queria acreditar na explicação de Henrique, queria confiar nele como sempre fiz. Porém, algo no fundo do meu coração não me deixava em paz. Guardei o batom em uma gaveta, como se aquele pequeno objeto pudesse me ajudar a entender o que eu ainda não conseguia enxergar. Eu tentava me convencer de que era apenas uma brincadeira, como ele disse, mas a sensação de que algo estava errado não desaparecia. Mesmo desejando acreditar, uma parte de mim sabia que talvez fosse apenas o começo de algo. Depois daquela noite, Henrique não mencionou mais o batom, e eu também não trouxe o assunto de volta. Mas algo mudou entre nós.
Se antes ele era distante, agora parecia quase inexistente. As noites ficaram mais longas. Ele passava cada vez menos tempo em casa, sempre com a desculpa de trabalho. Às vezes, voltava tão tarde que eu já estava na cama, fingindo dormir, apenas para evitar o desconforto de encará-lo. Aos poucos, a casa foi ficando mais silenciosa. As risadas que antes preenchiam as noites foram substituídas por palavras breves e olhares vazios. Henrique não se sentava mais para jantar conosco. Quando estava em casa, estava no celular, como se sua mente estivesse em outro lugar. As crianças notaram. Alice perguntou, certa noite: "Mamãe, o papai não gosta mais de ficar em casa?" Meu coração apertou, mas forcei um sorriso. "Ele está muito ocupado, querida. Mas ele ama vocês." Michele, mais quieta, não dizia nada, mas eu via em seus olhos que ele entendia mais do que deveria para a idade. Para protegê-los, eu me dedicava a criar momentos especiais. Planejava passeios, noites de jogos, tudo para distraí-los da ausência de Henrique. Mas, por dentro, a solidão crescia. Sentia-me como uma espectadora da minha própria vida, vendo meu casamento desmoronar sem saber como impedir. Às vezes, à noite, olhava para as fotos da nossa família na estante e me perguntava onde havia errado. Aquela pessoa ao meu lado, que sorria nas fotos, parecia tão distante agora, como um estranho que usava o rosto do homem que eu amava. Mesmo assim, uma parte de mim se recusava a aceitar que ele não se importava mais. Talvez fosse o trabalho, talvez fosse o cansaço. Mas outra parte, mais sombria, me dizia que o vazio entre nós tinha um motivo. Algo que eu ainda não conseguia ver, mas que logo seria impossível de ignorar. Foi então que tudo desmoronou. Era uma noite tranquila, as crianças estavam na cama e eu estava no sofá, tentando me distrair com um livro. Meu celular vibrou ao lado e, ao pegá-lo, vi que era uma mensagem de Henrique. Meu coração deu um salto, talvez de esperança, talvez de apreensão. Pensei que ele poderia estar tentando se redimir, enviando algo doce para compensar o fato de estar em uma viagem de negócios que o fez priorizar o trabalho. Por causa dessa viagem, fui obrigada a cancelar o resort que havíamos programado para passar uma semana juntos, algo que eu havia planejado com tanto carinho para comemorarmos nosso aniversário de casamento. Quando abri a mensagem, senti como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. A foto era de Henrique, sem roupas, com um sorriso que há tempos ele não me dava. Mas o que realmente me destruiu foi a legenda. Ela não percebeu nada. Essa viagem foi a melhor coisa que já aconteceu. Você me faz sentir vivo como nunca antes. Naquele instante, tudo ficou claro. A mensagem não era para mim. Não podia ser. Ele não estava falando de mim como alguém que o fazia feliz. Ele estava falando de mim como um peso, um obstáculo em sua vida. Meu olhar fixou-se no fundo da foto, e um frio percorreu minha espinha. Reconheci imediatamente o quarto do resort. Não era qualquer lugar. Era o lugar que eu havia reservado com tanto cuidado para celebrarmos nosso aniversário de casamento. Aquele resort tinha um significado especial para nós. Quando nos casamos, não tivemos uma lua de mel propriamente dita. Henrique estava começando em um novo emprego, e as finanças estavam apertadas. Durante meses, conversamos sobre como, um dia, faríamos uma viagem que realmente simbolizasse o amor que compartilhávamos. Escolhemos aquele resort juntos, sonhando com a vista das montanhas e as noites ao redor da lareira. Por anos, aquele plano foi adiado, primeiro pelas dificuldades financeiras, depois pelos compromissos com as crianças e, mais recentemente, pela agenda de trabalho de Henrique. Quando finalmente consegui reservar a viagem, achei que seria a chance perfeita para nos reconectarmos. Mas, quando ele mencionou uma viagem de negócios de última hora, não tive escolha a não ser cancelar a estadia. Pensei que ele estivesse sendo sincero, mas agora tudo fazia sentido. E agora, aquele lugar que deveria ser nosso era o cenário de sua traição. Tentei ligar para ele imediatamente, mas a chamada não completava. A mensagem automática dizia: "Esse número não está recebendo ligações." A frieza disso foi como um golpe final. Não apenas ele havia me traído, mas também me excluído completamente de qualquer possibilidade de diálogo. Voltei para a foto, encarando-a como se pudesse extrair mais respostas. As palavras da mensagem giravam na minha mente, reforçando o peso de sua traição. Tudo começava a se encaixar: o batom, as desculpas, o distanciamento. E agora isso. Peguei o batom da gaveta e o segurei firme nas mãos. Ele era o símbolo de algo que eu não queria aceitar, mas que agora era impossível ignorar.
Henrique havia transformado nossos planos, nossa história, em mentiras. O resort deveria ser um lugar de cura, onde reconstruiríamos tudo o que parecia perdido. Agora, ele era o palco de algo que eu nunca poderia esquecer. A dor que senti era indescritível, como se meu coração estivesse sendo esmagado lentamente. As lágrimas vieram antes mesmo que eu pudesse contê-las, quentes e silenciosas, deslizando pelo meu rosto enquanto eu encarava a tela do celular. Senti-me traída, humilhada, descartada. O homem em quem confiei, o pai das crianças que eu tanto amava, havia destruído tudo que construímos juntos com uma facilidade assustadora. Naquele momento, minha mente se encheu de perguntas, mas nenhuma parecia ter resposta. Entre soluços, apertei o batom que ainda segurava nas mãos, como se pudesse transferir para ele a raiva, a decepção e o vazio que consumiam meu peito. Eu chorei até sentir meu corpo exausto, até que a dor deu lugar a outra coisa. Algo mais forte, mais feroz. Um lampejo de determinação começou a surgir no meio daquela escuridão. Ainda não sabia o que faria, mas de uma coisa eu tinha certeza: eu não ficaria calada. Eu precisava de respostas. E Henrique, mais cedo ou mais tarde, teria que me encarar. Ele não poderia fugir para sempre. A noite após a descoberta foi longa e sem sono. Cada vez que fechava os olhos, a imagem da foto e as palavras de Henrique ecoavam na minha mente. No entanto, havia coisas que eu ainda precisava saber. Quem era ela? Há quanto tempo isso estava acontecendo? O que mais ele escondia? A necessidade de respostas queimava dentro de mim como um fogo que não podia ser apagado. Na manhã seguinte, depois de deixar as crianças na escola, tomei uma decisão. Peguei o telefone e liguei para um detetive particular cujo contato eu havia recebido de uma amiga anos atrás, durante uma conversa casual sobre planos de emergência. Seu nome era Tom. Expliquei a situação com a voz tremendo. Não queria expor tanto da minha vida a um estranho, mas naquele momento não havia espaço para orgulho. Tom ouviu com calma e me garantiu que podia ajudar. Ele era objetivo, direto, e parecia entender exatamente o que eu precisava. Vou até o resort hoje mesmo, disse ele. Preciso de algumas informações para identificar seu marido, mas não se preocupe, serei discreto. Enviei a foto que Henrique havia me mandado por engano e informações básicas sobre o resort. Tom prometeu discrição total e desligou. O dia parecia se arrastar enquanto eu esperava. A cada mensagem no celular, meu coração disparava, mas nenhuma era dele. Quando finalmente recebi sua ligação, já era noite. Tenho algumas informações, disse ele, direto ao ponto. Meu peito se apertou. Ele está no resort, como você suspeitava. Registrou-se sob outro nome. Consegui confirmar que é ele. Ele não está sozinho. Minha respiração ficou presa. E a pessoa que está com ele? Quem é? Perguntei, quase sem voz. O que descobriu? Perguntei, a ansiedade transbordando na minha voz. Houve uma pausa, como se ele estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Preciso que você mantenha a calma. O que vou dizer pode ser difícil de ouvir. Senti o estômago revirar, mas fiz um esforço para soar firme. Diga. A mulher que está com seu marido é a ex-esposa dele. Por um momento, o silêncio foi absoluto. Era como se o ar tivesse desaparecido do ambiente. A ex-esposa? Gaguejei, tentando processar o que ele tinha acabado de dizer. Sim. Fiz algumas verificações. Ela está registrada no resort usando o nome de solteira, mas é a mesma mulher. Meu corpo inteiro tremeu. Lembrei-me de todas as vezes que Henrique havia mencionado a ex. Sempre de forma casual, como se ela não fosse importante. Ele a descrevia como instável e egoísta, alguém que havia abandonado a família sem pensar duas vezes. Agora, saber que ela estava de volta à vida dele, e no resort que eu havia reservado para nós dois, era um golpe cruel. Isso não faz sentido, murmurei, mais para mim mesma do que para ele. O detetive continuou. Clara, eu não sei os detalhes do relacionamento deles agora, mas posso garantir que eles estão muito próximos. Foram vistos jantando juntos e andando pelo resort de mãos dadas. Meu coração estava em pedaços. Não era apenas uma traição. Era a sensação de que todo o meu casamento tinha sido uma mentira. Há mais uma coisa que você precisa saber, disse o detetive, interrompendo meus pensamentos. Eu engoli seco. O que mais? Sua amiga Madison, que trabalha no resort, ela está ajudando seu marido e a ex-esposa. Foi ela quem bloqueou suas informações de acesso e garantiu que eles tivessem privacidade. Madison.
Minha voz saiu em um sussurro incrédulo. Não. Não pode ser. Eu a vi interagindo com os dois, Clara. Ela está claramente protegendo o casal. As palavras dele foram como uma facada no peito. Madison era minha melhor amiga, a pessoa em quem eu confiava para compartilhar meus medos e minhas esperanças. Ela sabia o quanto Henrique significava para mim, sabia o que aquele resort representava. Senti uma onda de devastação me consumir. Henrique havia me traído de forma imperdoável, mas Madison ter participado disso era uma dor que eu não sabia como suportar. Desliguei o telefone sem dizer mais nada e fiquei sentada no sofá, encarando o vazio. As lágrimas vieram antes que eu pudesse contê-las, quentes e pesadas, enquanto a dor se espalhava por todo o meu corpo. Henrique havia escolhido a mulher que supostamente havia arruinado a vida dele para traí-lo. E Madison, minha confidente, havia ajudado a encobrir tudo. Eu estava devastada, mas no meio de todo aquele sofrimento, uma certeza começou a surgir. Eles haviam conspirado contra mim, mas não sabiam com quem estavam lidando. Isso não ficaria assim. A dor da traição ainda estava fresca, mas a raiva começou a tomar o lugar da mágoa. Eu precisava agir e, para isso, precisava confrontar Madison. Peguei o telefone e disquei o número dela. A resposta foi quase imediata. Olá. Sua voz saiu hesitante, quase desconfiada. Madison, disse, meu tom frio e direto. Do outro lado da linha, ouvi sua respiração engasgar. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, provavelmente tentando entender por que eu estava ligando. Clara? Respondeu, com a voz trêmula. Eu não esperava sua ligação. Não esperava mesmo, não é? Retruquei, sem esconder minha raiva. Mas quero saber de você, Madison. Quero que me diga a verdade. Por que você fez isso comigo? Do que você está falando? Tentou disfarçar, mas a hesitação em sua voz entregava tudo. Não se faça de inocente. Rebati, minha voz elevando-se. Eu sei que você ajudou Henrique e aquela mulher. Você garantiu que eles tivessem acesso ao resort, bloqueou qualquer informação que pudesse chegar a mim. Como você teve coragem? Madison ficou em silêncio, mas podia ouvi-la respirar fundo, como se estivesse tentando se controlar. Clara, começou, mas parou. Eu não sei o que dizer. Então comece dizendo a verdade. Exigi. Houve uma pausa longa antes que ela finalmente desabasse. Eu não queria te machucar, Clara, disse ela, com a voz embargada. Mas eu estava desesperada. Desesperada? Repeti, incrédula. Isso justifica trair uma amizade de anos? Henrique me procurou, confessou ela. Ele sabia que eu estava com dificuldades financeiras, que estava prestes a perder minha casa. Ele disse que me ajudaria, que me daria o dinheiro que eu precisava, se eu garantisse que você não soubesse de nada. As palavras dela eram como facas. Madison, minha amiga, alguém em quem confiei meus segredos e medos, havia escolhido o lado de Henrique por causa de dinheiro. Você vendeu nossa amizade, murmurei, a mágoa evidente em minha voz. Por quê? Eu sei que errei, Clara. Respondeu ela, agora chorando. Eu estava desesperada. Ele me manipulou, e eu não pensei. Você pensou, sim, retruquei. Só não pensou em mim. Madison soluçou do outro lado da linha, mas eu não sentia pena. Não ainda. Se você realmente está arrependida, vai me ajudar. Continuei, meu tom frio. O que você quer que eu faça? Perguntou, desesperada. Respirei fundo, tentando conter a raiva e organizar meus pensamentos. Vai trabalhar com o detetive que contratei. Quero que ele tenha acesso a tudo, ao quarto deles, aos registros do resort, a qualquer lugar onde estejam. Ele precisa registrar tudo o que está acontecendo. Você quer que eu os entregue? Ela hesitou. Quero que você conserte parte do estrago que fez. Respondi, cortante. Henrique me usou, destruiu nossa família, e você ajudou. Agora, vai ser minha aliada, ou nunca mais olhe na minha cara. Eu vou ajudar, Clara. Prometo, disse ela, sua voz tomada por culpa. Eu faço o que for preciso. Ótimo! Vou passar o contato do detetive. Ele vai te orientar sobre o que fazer. E não diga nada a Henrique ou àquela mulher. Madison concordou, mas sua voz ainda tremia. Desliguei o telefone com o coração pesado. Henrique achava que podia destruir minha vida sem consequências. Madison pensava que poderia apagar seu erro com lágrimas.
Eles não sabiam, mas estavam prestes a descobrir que mexeram com a pessoa errada. Depois da ligação com Madison, minha decisão estava tomada. Henrique não escaparia impune. Com a ajuda de Tom, comecei a traçar um plano meticuloso. Tom relatou os primeiros resultados. Eles não estavam apenas juntos, havia conversa sobre planos futuros. Cada palavra que ele dizia era um novo golpe, mas também uma nova peça para meu tabuleiro. Eu não queria apenas confrontá-lo. Henrique não sabia, mas o cerco estava se fechando. Com o batom em minhas mãos, murmurei. O palco está montado, Henrique. Agora, é só esperar pelo grande ato final. Henrique finalmente ligou. Sua voz, doce e carregada de saudade fingida, tentou desfazer semanas de silêncio. Meu amor, estou voltando para casa. Senti tanto a sua falta. Eu respirei fundo. Eu também senti muito sua falta. E para celebrar, vou preparar algo especial para sua volta. Sério? Ele perguntou, empolgado. Isso é maravilhoso. Mal posso esperar. Ele não fazia ideia de que aquela celebração seria o início do fim para ele. Liguei para todos, familiares, colegas de trabalho, até o chefe dele. A desculpa era simples, uma festa surpresa para Henrique. Ninguém recusou o convite, afinal, ele era admirado por todos como pai de família dedicado, o homem de valores impecáveis. A casa estava cheia. Familiares, amigos, colegas de trabalho e até o chefe de Henrique haviam chegado, todos acreditando que estavam ali para celebrar mais um momento especial na vida de um marido e pai dedicado. O ambiente estava repleto de risos e conversas animadas, mas eu mantinha um sorriso calculado, aguardando o momento certo para minha vingança. Henrique entrou na sala com aquele sorriso orgulhoso que ele sempre exibia em momentos de atenção. Clara, você realmente superou todas as expectativas. Que festa incrível! É claro, Henrique. Você merece, respondi com uma doçura fingida, enquanto segurava a taça de champanhe. Quando todos estavam acomodados, levantei-me, chamando a atenção dos convidados. Boa noite a todos. Antes de tudo, quero agradecer a presença de vocês nesta noite tão especial. Esta festa é para celebrar Henrique, o marido e pai dedicado que sempre conhecemos. Henrique sorriu, encantado com o elogio, enquanto alguns convidados aplaudiam. E para tornar este momento ainda mais especial, preparei algo único, continuei, apontando para a tela da televisão. Um vídeo com os momentos mais felizes do nosso casamento e da nossa vida juntos. Henrique parecia confiante, levantando a taça em sinal de agradecimento. Clara, você realmente pensou em tudo. Sim, pensei mesmo, respondi, mantendo o olhar fixo nele enquanto pegava o controle remoto. Com um clique, o vídeo começou. Inicialmente, imagens doces do nosso casamento apareceram. Eu sabia que isso capturaria a atenção de todos. Havia risos e murmúrios de admiração enquanto as imagens passavam. Mas, de repente, a tela mudou. Lá estava Henrique, no resort que deveria ter sido nosso. O vídeo mostrava ele e a amante em situações comprometedoras, trocando carícias, rindo juntos, andando de mãos dadas. As imagens eram inegáveis, capturadas pelas câmeras posicionadas com a ajuda de Tom. A sala caiu em silêncio. Henrique congelou, o sorriso desaparecendo completamente. Seus olhos estavam fixos na tela, e sua expressão de horror era evidente. Eu pausei o vídeo no exato momento em que ele beijava a amante e me virei para os convidados. Essa deveria ter sido a nossa viagem para comemorarmos o nosso aniversário de casamento, disse, minha voz firme e cheia de amargura. Os convidados ficaram chocados. Sua mãe foi a primeira a falar, a voz trêmula de decepção. Henrique, como pôde? Ele tentou se levantar, mas eu não deixei. Não tão rápido, continuei, apertando o controle para que outra parte do vídeo começasse. Desta vez, a tela mostrou Henrique sentado no restaurante do resort, falando sobre como essa era a melhor viagem da sua vida, enquanto desprezava a vida chata que tinha em casa. O chefe de Henrique se levantou com o rosto vermelho de raiva. Henrique, eu o considerava um homem de valores. A nossa empresa preza integridade e respeito à família. Você não tem mais lugar conosco. Considere-se demitido. Henrique tentou argumentar, mas o pai dele o interrompeu. Não há desculpas para isso. Você envergonhou nossa família. A sala inteira se virou contra ele, enquanto eu permanecia de pé, observando-o com frieza. Espero que tenha valido a pena, disse, olhando diretamente para ele. Porque hoje você perdeu tudo.
Henrique saiu da sala apressado, humilhado, sem dizer mais nada. Enquanto a porta se fechava, olhei para os convidados, que estavam visivelmente desconfortáveis. Agradeço a presença de todos. Eu precisava que vocês vissem quem ele realmente é. Um a um, eles foram embora, muitos ainda em choque. Quando fiquei sozinha, sentei-me no sofá, sentindo uma onda de alívio. A humilhação pública de Henrique não desfazia a dor que ele causou, mas era um começo. Ele destruiu nossa vida juntos, e eu havia garantido que ele pagasse por isso. Os dias que se seguiram à festa foram um verdadeiro caos. Henrique, Madison e até a ex-esposa enfrentaram as consequências de suas escolhas, e eu observava à distância enquanto cada um colhia o que plantou. Henrique foi o primeiro a sentir o impacto. Sua imagem de homem dedicado e pai exemplar foi destruída rapidamente. A empresa onde trabalhava agiu sem hesitação. Sua conduta pessoal é incompatível com os valores da empresa. Este é um ambiente que preza a ética e família. Sua demissão é imediata, declarou o chefe. Sem emprego, Henrique viu seus amigos se afastarem, envergonhados pela exposição de seu comportamento. Até mesmo seus pais, antes sempre presentes, cortaram contato, decepcionados com as escolhas do filho. Pela primeira vez, Henrique estava enfrentando o peso de suas ações, completamente sozinho. Poucos dias após a festa, Madison enfrentou as consequências de suas escolhas. O resort onde trabalhava conduziu uma investigação interna e, com as provas fornecidas por Tom, não demorou a demiti-la. Madison foi demitida, contou uma amiga em comum. Descobriram que ela ajudou Henrique a encobrir tudo. A notícia trouxe um misto de alívio e tristeza. Madison tinha sido uma amiga em quem confiei profundamente, e a traição dela ainda doía. Alguns dias depois, ela me ligou, a voz trêmula. Clara, eu só queria pedir desculpas. Sei que errei, e não espero que você me perdoe, mas estou arrependida de verdade. Respirei fundo antes de responder. Madison, eu não vou guardar rancor, mas a verdade é que nossa amizade nunca mais será a mesma. Eu não consigo confiar em você novamente, mas isso não significa que desejo o seu mal. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de agradecer e desligar. Eu sabia que sua dor era real, mas confiança destruída é algo que dificilmente se reconstrói. Quanto à ex-esposa de Henrique, ela também enfrentou duras consequências. Ela estava noiva de um homem que amava profundamente, mas isso mudou quando Tom, o detetive, enviou as provas do caso para o noivo. As imagens e informações revelavam seu envolvimento com Henrique no resort. O noivo, ao receber as provas enviadas por Tom, terminou o relacionamento imediatamente. A ex-esposa de Henrique, que há pouco tempo exibia felicidade com os preparativos do casamento, foi tomada pela vergonha e desespero. Eu não a via há anos, mas soube por terceiros que ela estava completamente devastada. Não demorou para que Henrique tentasse procurá-la. Talvez acreditasse que ela fosse uma espécie de porto seguro, alguém que ainda o acolheria apesar de tudo. Mas, quando finalmente conseguiu falar com ela, sua resposta foi cortante, sem qualquer hesitação. Henrique, ficar com você no resort foi o pior erro da minha vida. Eu amava meu noivo e perdi tudo por causa dessa escolha. Não quero você de volta e nunca quis. Henrique ouviu em silêncio, engolindo a rejeição. Talvez naquele momento tenha percebido que até mesmo aqueles que um dia estiveram ao seu lado haviam se afastado. Enquanto ele lidava com a solidão e as consequências de seus atos, os dias na minha casa seguiam tensos, mas quietos. Henrique evitava qualquer confronto direto comigo, mas eu sabia que ele precisava me procurar eventualmente. Quando finalmente apareceu, estava irreconhecível. Sem o charme e o orgulho que costumavam acompanhá-lo, ele entrou na sala com os ombros caídos e o olhar vazio, como alguém que sabia que havia perdido tudo. Clara, podemos conversar? Perguntou, a voz cansada. Claro. Podemos começar por aqui, disse, colocando os papéis do divórcio sobre a mesa. Henrique olhou para os documentos, e sua expressão endureceu por um momento. Você está mesmo disposta a acabar com tudo assim? Acabar com tudo? Rebati, mantendo a calma. Henrique, você acabou com tudo. Eu só estou organizando o que sobrou. Ele suspirou, mas seu olhar logo se tornou defensivo. E as crianças? Você acha que pode simplesmente ficar com elas e me afastar da vida delas? Cruzei os braços, tentando conter a raiva que suas palavras me causavam. Não, Henrique. Eu não quero afastá-lo, mas sejamos honestos. Quem esteve cuidando delas durante todo esse tempo? Quem esteve presente enquanto você estava ocupado traindo e mentindo?
Henrique ficou em silêncio por um momento, mas era evidente que sabia que eu tinha razão. Então, para minha surpresa, ele murmurou: conversei com a mãe delas. Meu estômago se revirou. Não sabia exatamente o que esperar, mas sua expressão me dizia que a conversa não havia sido boa. E o que ela disse? Perguntei, tentando manter a compostura. Que não quer as crianças. Ela deixou bem claro que nunca quis ser mãe e que não vai assumir nenhuma responsabilidade. Senti um aperto no coração por elas. Mesmo depois de tudo que Henrique havia feito, a rejeição da mãe biológica era um golpe duro. E você? O que vai fazer? Questionei, encarando-o diretamente. Henrique passou a mão pelo rosto, como se estivesse tentando encontrar a resposta certa. Clara, eu sei que errei. Sei que não fui o pai que deveria ser. Mas as crianças amam você. Elas precisam de você. E, por mais que doa admitir, talvez elas estejam melhor com você. Fiquei em silêncio, chocada com sua honestidade inesperada. Henrique estava finalmente colocando o bem-estar delas acima de seu orgulho. O que isso significa? Perguntei, sem querer interpretar mal suas palavras. Significa que, se você quiser, eu abdico dos meus direitos parentais. Quero que elas fiquem com você, oficialmente. Você é a mãe que elas merecem. As palavras dele me atingiram como um misto de alívio e tristeza. Eu sabia que ele não estava desistindo delas por falta de amor, mas por entender que não podia oferecer o que elas precisavam. Eu quero que isso seja oficial, disse, com firmeza. Quero que elas sejam minhas filhas no papel, para que nada nem ninguém possa tirá-las de mim no futuro. Henrique assentiu, parecendo aceitar a decisão. Tudo bem. Vamos fazer isso do jeito certo. O processo não foi rápido, mas cada etapa trouxe um alívio crescente. No dia em que finalmente recebi os documentos oficiais de adoção, mal pude conter minha felicidade. Meu coração parecia explodir de alegria enquanto segurava aqueles papéis nas mãos, oficializando o que eu já sentia há muito tempo. As crianças eram minhas filhas de verdade, legalmente e emocionalmente. Naquele dia, organizei uma pequena celebração em casa, apenas nós três. Fizemos um bolo, rimos e até dançamos pela sala. Pela primeira vez em muito tempo, me senti completa. Eu era oficialmente mãe, e o brilho nos olhos delas confirmava que tudo valerá a pena. Henrique ainda manteve um papel em suas vidas. Nos fins de semana, ele as buscava, tentando construir uma relação mais presente, mesmo que tardia. As crianças, por sua vez, aceitavam o arranjo com maturidade, felizes por saberem que tinham uma casa segura e uma mãe que faria qualquer coisa por elas. Embora as marcas do passado ainda existissem, elas começaram a se transformar em aprendizados. A dor deu lugar à esperança, e o vazio foi preenchido pelo amor genuíno que compartilhávamos. Henrique seguiu com sua vida, e eu com a minha, mas agora de uma maneira que me permitia respirar e olhar para o futuro com confiança. Alguns meses depois, minha vida tomou um rumo ainda mais inesperado. Em um evento de caridade, conheci Gabriel, um homem gentil e atencioso que logo demonstrou um carinho especial por mim e pelas crianças. Ele não apenas entendia minha história, como respeitava o que havíamos construído juntas. Com o tempo, ele se tornou uma presença constante em nossas vidas, ajudando a transformar nossa casa em um verdadeiro lar. As crianças o adoravam, e eu, pela primeira vez, me permiti acreditar que o amor podia renascer das cinzas. Em uma tarde ensolarada, enquanto brincávamos no jardim, Gabriel me surpreendeu ao ajoelhar-se com um anel em mãos. Clara, você é a mulher mais forte e inspiradora que já conheci. Quero estar ao seu lado para sempre, cuidando de você e das meninas. Aceita se casar comigo? As lágrimas vieram antes mesmo que eu pudesse responder. Olhei para as crianças, que sorriam e acenavam animadamente, e disse o único sim que fazia sentido. Nos meses seguintes, organizamos um casamento simples e cheio de amor. As meninas, radiantes, carregaram as alianças até o altar, simbolizando o início de uma nova etapa para todos nós. Ao olhar para os rostos felizes ao meu redor, percebi que, apesar de todas as dificuldades, eu finalmente tinha encontrado meu final feliz. Os anos passaram, e o tempo trouxe paz. Gabriel e eu construímos uma vida cheia de carinho, companheirismo e momentos inesquecíveis. Ele foi um pai presente e amoroso para as meninas, que agora são jovens mulheres determinadas e cheias de sonhos. Elas cresceram, enfrentaram seus próprios desafios e, com orgulho, entraram na faculdade, cada uma seguindo seu caminho. Ver as duas conquistando seus objetivos, sabendo que criamos uma base sólida de amor e segurança, era a maior recompensa que eu poderia imaginar. O passado, que um dia foi tão doloroso,
tornou-se apenas uma lembrança distante, incapaz de nos machucar. Hoje, ele serve apenas como um lembrete de tudo que superamos e da força que encontramos em nós mesmos para seguir em frente. Nossos dias são preenchidos por risos, reuniões em família e planos para o futuro. As meninas voltam para casa nas férias, trazendo histórias de suas aventuras e enchendo nossa casa de alegria. Gabriel e eu, agora com mais tempo para nós, aproveitamos os pequenos prazeres da vida, gratos por cada momento compartilhado. A jornada foi longa e cheia de reviravoltas, mas cada passo, cada luta, valeu a pena. E agora, com o coração em paz e cercada pelas pessoas que amo, sei que o futuro continuará brilhante e repleto de possibilidades. Afinal, a felicidade que construímos é a prova de que, mesmo após as tempestades, sempre há espaço para o sol brilhar novamente. Gostou da história? Deixe seu comentário aqui embaixo e não esqueça de curtir o vídeo. Se você gosta de histórias emocionantes, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.